Fala galera, bom dia, tudo bem? Estou tentando pela terceira vez gravar esta aula, espero que agora dê certo, viu? Uma aula super legal, gosto muito desse assunto, que fala sobre a República Romana, certo? O que vai acontecer? Essa República Romana, ela esteve vigente em Roma de 509 a.C. a 27 a.C., né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Senado, movimentos sociais e os governos militares que vão surgir neste período em Roma, ok? Vamos começar pelo Senado. O Senado era composto por 300 membros, todos patrícios. Nós já sabemos quem eram os patrícios, aqueles homens mais ricos da sociedade, que tinham as melhores terras, e eles iriam governar para sempre, com cargos vitalícios, né? Eles deveriam, então, propor as leis, né, e fazer a administração da política interna e externa. Seriam auxiliados pelos magistrados e fariam a administração pública. Esta era a função do Senado. Os magistrados, eu tenho o cônsule, que eram dois, que iam propor as leis, os pretores iam cuidar do setor judiciário, censores iam fazer o censo, né, a contagem da população, os edis eram responsáveis pelo policiamento, abastecimento e limpeza da cidade, e os questores cuidavam das questões financeiras, né, do tesouro público e arrecadavam os impostos. Tá? Aqui tem uma fotinho deles com o emblema de cada um deles de acordo com a função que eles ocupavam. Tá? Em caso de guerra, os cônsules iriam escolher um ditador. A eles era confinado ao ditador o poder temporário, ficava nas mãos dele, então, geralmente era um comandante militar, que iria, então, organizar a região durante este período de conflitos, tá bom? Esse ditador governaria por 6 meses e o seu poder podia ser prorrogado por mais 6 meses. Nas assembleias, que era um órgão de administração romana, eles tinham várias funções, né? As principais, centurial, que iam tomar as principais decisões, sempre controladas pelos patrícios. A curial cuidava das questões religiosas e a tribal cuidava ali dos descontentamentos dessa plebe, né, que sempre estava sofrendo mais do que os outros, né? Aqui, ó, nós falamos que é a primeira luta de classe da história, quando patrícios e plebeus vão disputar. O que vai acontecer? Os patrícios eram os mais importantes da sociedade, mas os plebeus, eles eram em grande número, então eles tinham força da massa, né? Eles viviam à margem da política, eram os patrícios que participavam da política, os plebeus estavam ali acompanhando, né? A grande maioria deles vivia uma situação precária e alguns trabalhavam como servos para conseguir pagar as suas dívidas, né? Então eles vão se movimentar para conseguir um melhor lugar na sociedade, tá? Quando que eles vão, os plebeus, se destacar, digamos assim? Nesse período da expansão territorial. Por quê? Roma era uma cidade-estado e ela vai então buscar mais recursos para sobreviver e para crescer cada vez mais, né? Ela vai conquistar a Península Itálica e essa expansão, ela vai se tornar uma grande potência econômica, militar, vai ampliar suas fronteiras, vai escravizar muitos inimigos, vai conquistar muitas terras férteis, vai encontrar metais preciosos, vai aumentar o seu comércio, né? Então, tudo isso vai poder acontecer também por conta de um grande número de plebeus que participou do seu exército, tá? Aqui nessa fotinho, ó, em roxo você tem algumas conquistas romanas até o ano 68 a.C., depois em verde as conquistas de Júlio César, e em amarelo mais queimado ali de Otávio Augusto, que nós já vamos falar dele loguinho, bom? Na expansão territorial, vai ser muito importante as guerras que eles vão fazer contra Cartago. Cartago era uma região que tinha 300 mil habitantes, tinha muitas colônias, a sua localização geográfica era muito desejada pelos demais, né? E eles dominavam o comércio no mar Mediterrâneo. Então, por conta de tudo isso, Roma vai ter interesse de derrotá-los para conseguir, né, se sobressair a ele, tá? Então, vai acontecer 3 guerras púnicas. Essas guerras serão dos romanos contra os cartaginenses, né? Roma contra Cartago, tá? Na primeira delas, Roma venceu, dominou Sicília, Córcega e Sardenha. Na segunda dela, fez uns acordos com Cartago, né? Na segunda delas, Cartago ficou incomodada com esses acordos e aí então ele vai atacar Roma. Mas Roma vai conseguir então se contra-atacar, né? E vai tomar o território que os cartaginenses tinham dominado, digamos assim, tá bom? Na terceira guerra púnica, Roma vai destruir completamente Cartago, tá? E aí ela conseguiu o que ela mais queria, que era dominar o mar Mediterrâneo. Ela fala em bom italiano, o mar é nostro, ou seja, o mar é nosso. Todo o mar agora será dominado pelos romanos, então eles vão poder ganhar muito mais dinheiro comercializando naquela região. Vão começar a ser cunhadas
moedas agora para facilitar o comércio. Bom, aqui ó, em verde, imagina, é o território onde pertencia a Cartago, né? Então agora será todo um território romano, tá? Algumas consequências dessa expansão romana: consolidou o sistema de escravos, crescimento de grupos privilegiados como os patrícios, a maior concentração de renda na mão da nobreza, né? Essas riquezas todas conquistadas foram levadas para Roma e Roma foi ficando cada vez mais rica. Essa classe nobre agora ela vai esbanjar, né? Cada vez mais luxo, vai ser cada vez mais extravagante porque está muito rica mesmo e quer mostrar toda essa riqueza que tem. Bom, alguns movimentos sociais importantes, né? Já falei que os plebeus tinham a força da massa. Eles se rebelaram e eles, no ano 494 a.C., vão fugir da cidade, vão para o monte onde eles iam, né? Era em sinal de protesto. Quando eles foram, os patrícios não tiveram mais como evitar a importância deles e cederam algumas reivindicações que os plebeus tinham. Uma delas foi a permissão, né, dos tribunos da plebe. Os tribunos da plebe eram uma organização que não tinha função de criar leis, mas tinha a função de vetar leis, ou seja, se os patrícios fizessem alguma lei que prejudicasse os plebeus, eles poderiam vetar, eles não podiam propor leis, mas podiam evitar, então, de serem prejudicados. Tá? Foi uma vitória para aquela época, tá bom? Outra vitória aos plebeus, a lei das 12 tábuas. As leis agora seriam escritas, né? Então elas ficavam expostas, então as leis seriam as mesmas para todas as pessoas. Uma bem importante, lei Canuleia, permitia o casamento entre patrício e plebeus. Professora, mas nunca nenhum patrício mais se apaixonou por um plebeu? Se apaixonou antes de 445 a.C., só se fugisse para casar oficialmente só a partir dessa data aqui. Bom, lei Licínia permitiu a exploração das terras públicas, né? E 2 cônsules eleitos. Um era patrício e o outro era plebeu. Uma vitória também. Mais uma delas, lei Augúnia, permitiu que os plebeus desempenhassem funções sacerdotais. Lei Hortência garantiu aos plebeus que as decisões tomadas em plebiscito teriam valor de lei. Lei Poetélia extinguiu a escravidão por dívida. Como os plebeus comemoraram essa daqui? Porque os plebeus eram os que tinham mais chance de se tornar escravo por dívida. Agora não serão mais, porque não é mais permitido escravidão por dívida, tá? 2 irmãos que são famosos neste período da história romana, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, tá? Eles propuseram a reforma agrária em 1133 a.C., onde as terras públicas seriam divididas entre os pobres. Obviamente, o Senado não aprovou, tá? Um ano depois, Tibério e seus seguidores foram mortos. Caio ainda tentou implementar, mas não conseguiu e também vai ser morto. Ele pede, dizem, né, para que um escravo seu o matasse, para que ele pudesse não ser preso, sofrer as consequências, tá bom? Então não deu certo essa ideia deles, tá? Os escravos vão se revoltar e vamos chegar no governo dos militares. Eu vou pular aqui, ó, para os militares, os triunviratos, né, em 60 a.C. Eles deveriam solucionar todos os problemas que a República estava enfrentando. Então, escolheram 3 governantes, né, o triunvirato: Júlio César, Pompeu e Crasso, né? Já começou, não deu muito certo. Crasso morre em combate, ficou Pompeu e Júlio César. Pompeu era apoiado pelo Senado, mas Júlio César não quis nem saber desse apoio. Ele foi ficando cada vez mais famoso, mais importante, foi tendo cada vez mais o poder nas suas mãos, e ele ficou sozinho no poder, colocou uma ditadura, né? E só ele que mandava, até que tem uma frase que vocês já ouviram, até tu, Brutus. Quem era Brutus? Filho adotivo de Júlio César, que se juntou com o Senado para conspirar contra Júlio César. E ele, então, foi atacado e morto, né? Então, Júlio César foi atacado e morto pelo Senado com auxílio do seu filho adotivo. Surge o segundo triunvirato: Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido, tá? Vão ser esses que vão governar. Lépido vai ser logo afastado do cargo por Caio Otávio. Marco Antônio se aliou com a rainha do Egito, que era Cleópatra, né? Eles queriam juntar os poderes deles e assim conseguir derrotar Caio Otávio. Quando eles viram que eles não conseguiriam, eles se mataram. Ficou no poder apenas Caio Otávio. Ele vai assumir como único governador de Roma e ele vai levar Roma até o final da República e o início do Império, que o nosso próximo assunto será o Império Romano, que é onde vamos aprender um pouquinho mais sobre Caio Otávio, que vai ser conhecido depois como Otávio Augusto, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Fique aí ligadinho, estude bastante, um forte abraço e até mais!